Esta denúncia, ela veio como uma bigorna do ponto de vista de mostrar de forma inquestionável que o Brasil nós não temos mais justiça imparcial, que as instituições foram sequestradas por uma organização criminosa e que qualquer pessoa que tente se erguer e verbalizar contra ela é perseguido e preso. Isso é coisa de bandido. Então, o que nós estamos vendo é uma quadrilha em ação torturando uma pessoa para que ela entregue aquilo que eles querem ouvir. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Vídeo vem à tona e escancara a ameaça de Moraes a Mauro Cid e família. É isso mesmo. Um vídeo do acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mostra o momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaça Cid de prisão caso, segundo ele, mantivesse omissões quanto às informações prestadas em depoimento. Mais que isso, Moraes ameaça a continuidade das investigações em relação ao pai de Cid, esposa e filha. Na sequência, Cid mudou sua versão dos fatos. Em suma, essa delação é imprestável. Assim como 2022 não será esquecido. É hora de mostrar ao mundo o verdadeiro golpe. Veja o vídeo. Urgente! Saiu o vídeo da audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaça Mauro Cid com prisão preventiva, rescisão do acordo de delação e com investigações contra seu pai, sua esposa e sua filha. Tudo isso se Cid não dissesse o quê? O que Moraes queria escutar. Gente, isso aqui é urgente, é inédito e é gravíssimo. Acabou de acontecer. Depois das críticas pesadas que a gente fez ontem e hoje contra aquele sigilo dos vídeos dos depoimentos do Mauro Cid, contra a falta de transparência do Supremo, o ministro hoje voltou atrás. Ele recuou e os vídeos foram liberados, e o vídeo dele ameaçando o Mauro Cid é simplesmente assustador. Assiste aqui agora comigo, vou passar para vocês agorinha mesmo, e depois eu vou reagir a esse vídeo te mostrando os 3 grandes problemas que tornam esse vídeo inacreditável. Olha aí comigo. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. E aí, o que vocês acham? Que o colaborador entendeu o recado, cheio de eufemismos aí, mas entendeu ou não entendeu o recado? Qual que é o primeiro grande problema desse vídeo aí? Em primeiro lugar, depois dessa ameaça de Moraes, o Mauro Cid mudou de versão no seu acordo de delação premiada. Olha aqui comigo a manchete da Folha de São Paulo. Cid mudou de versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Antes, o Cid disse que uma reunião na casa do Braga Neto com militares era uma ocasião social para tirar fotos com Braga Neto e Bolsonaro. Depois da ameaça, ele disse que era uma reunião para discutir a conspiração golpista e encontrar um jeito de fazer as Forças Armadas aderirem e intervirem. Antes, o Cid havia dito que um pedido de militares para ele de 100 mil reais era uma brincadeira, uma piada, para ajudar a levar pessoas para frente do QG do Exército. Depois da ameaça, ele vem e ele diz que, na verdade, os 100 mil eram para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo e para neutralizar Moraes, Lula e Alckmin. Qual versão da delação é a verdadeira? A primeira, a espontânea, ou a segunda debaixo de pressão e ameaça?
Quais as provas de Moraes e da PGR para acreditar na segunda e não na primeira? Porque uma escolha tem que ser feita, e uma escolha foi feita. Mas a questão é, qual é o critério da escolha? Qual é a base da escolha? Vamos lembrar que vazaram áudios espontâneos do Mauro Cid, olha aí na tela, que ele dizia que colocaram palavras na boca dele e que a PF tinha a narrativa pronta. E só queria que ele confirmasse aquela narrativa pronta. Por que então que se dá crédito à segunda versão do Mauro Cid, não espontânea, em que o Mauro Cid coloca agora esses fatos que antes eram inocentes num contexto de golpe? Qual o critério para escolher entre as duas versões? Você concorda com esses meus questionamentos? Você concorda que a PGR e o STF têm dever de esclarecer isso? Se sim, curte com força o vídeo e vamos para o segundo grande problema. Assiste aqui comigo a esse vídeo do ministro Gilmar Mendes. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Gente, passei até 2 vezes aí porque é absurdo demais. Um comportamento da Lava Jato 1000 vezes mais leve do que o do ministro Alexandre de Moraes foi descrito lá atrás pelo Gilmar Mendes durante toda a Lava Jato como prática de tortura. Coisa de pervertidos. Gente, algo 1000 vezes menos grave do que o Alexandre de Moraes fez. Dias Toffoli chamava isso de pau de arara do século XXI. Você lembra dessa? Os advogados do Prerrogativas diziam que o que existia na Lava Jato era prender para delatar. Isso era tortura. E aí? Isso que o Moraes fez é tortura ou não, ministro Gilmar Mendes? Isso aqui é crítico porque Gilmar tem que esclarecer. Ou era tortura e estava errado lá atrás na Lava Jato, e está 1000 vezes mais errado aqui agora, e o STF vai anular toda a delação do Mauro Cid, ou então não era tortura, estava certo na Lava Jato, que não fez nada de errado. E aí o ministro Gilmar vai ter que achar algum jeito de defender o que o Moraes fez nesses últimos meses, que é bem pior do que a Lava Jato fez. Mas tem um detalhe, a Lava Jato inteira foi anulada por conta de argumentos como esse do Gilmar que eu mostrei para vocês. Então se estava certo, a Lava Jato inteira tem que ser desanulada, tem que ser restaurada, tem que voltar a Lava Jato com força, prender todo mundo, bloquear o dinheiro dos criminosos, prosseguir com as investigações. O ministro Alexandre de Moraes, que fez essa ameaça ao Mauro Cid, é o ministro do mesmo Supremo que desmontou a Lava Jato, dizendo que lá se praticava tortura. A gente tem que saber então quem estava certo e quem estava errado. Eles precisam dizer. Porque eu e nós, a Lava Jato, nós nunca mudamos de opinião e nós sempre agimos corretamente. Porque, diferente do STF, menos de 20% das delações vieram de réus presos na Lava Jato. Já agora, no STF, é 100%. E mais, vários presos na Lava Jato ficaram presos mesmo depois de delatar. Já no STF, não, é diferente. Delatou, soltou. Então, se o argumento deles valia para a Lava Jato, vale 10 vezes mais para o caso do Mauro Cid e do Bolsonaro. Nós, a Lava Jato, sempre dissemos que fizemos tudo corretamente, segundo a lei, que nunca houve tortura. Mas agora, quem dizia que tinha tortura é que tem que se pronunciar se o que o Moraes faz também é tortura, já que o que ele faz é 10 vezes pior. Você concorda? Então curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E o terceiro grande problema, qual que é? Gente, o Moraes está pedindo para o Cid confessar um plano em que o Moraes era a própria vítima. O Moraes era a própria vítima do plano Punhal Verde e Amarelo, que foi objeto da mudança de versão do Mauro Cid. Ou seja, o Moraes está ameaçando prender o delator se o delator não confessar o plano para matar o próprio Moraes. Isso é surreal. O impedimento, a suspeição do Moraes são mais do que claras. Isso reforça esse absurdo. É como o cara que foi roubado chegar no fórum, na hora do julgamento, ele pede licença para o juiz, diz sai aí do banco de juiz, senta na cadeira do juiz e dá a sentença. Não tem qualquer coisa que lembre imparcialidade aí. E aí eles anularam a Lava Jato, porque o Moro que era suspeito, que era parcial, né? Veja a hipocrisia deles. Você concorda comigo?
Então curte o vídeo e presta atenção aqui, os métodos da Lava Jato nunca foram ilegais. Diferente do que está acontecendo agora, isso está provado agora, mais uma vez, com essa hipocrisia suprema. Isso é coisa de bandido. Então, o que nós estamos vendo é uma quadrilha em ação torturando uma pessoa para que ela entregue aquilo que eles querem ouvir. Como é que a Globo chamou isso, que nós vimos aí, no título da manchete? Que o ministro Alexandre de Moraes deu uma bronca no depoente. Uma bronca. É assim que a Globo trata a tortura, a intimidação, a ameaça, que obviamente não é compatível com a postura de quem está interrogando. O ministro Alexandre de Moraes reclama de omissões. Omissões. Essa palavra precisa ser lembrada aqui porque nós estamos diante de alguém que, sem dúvida, se acha imperador, não só do Brasil, mas do mundo, né? Porque vai descobrir que não é, já está sendo processado nos Estados Unidos por isso. Mas veja, ele não acha que é só imperador, ele acha que é Deus. Ele tem onisciência, onipotência. Ele sabe que o Mauro Cid não está falando aquilo que aconteceu. Quer dizer, omissões, né? É uma coisa incrível. E isso passa batido pela OAB, pela mídia, velha imprensa. Nós estamos diante, Paula, em português bem claro, do pau de arara da era moderna. É isso que aconteceu. Eu consigo imaginar tranquilamente, não fosse filmado isso, e o Alexandre não queria divulgar os vídeos, sob muita pressão, depois ele liberou, eu consigo imaginar em portas fechadas ele colocando uma toalha no rosto do Mauro Cid e mergulhando ele num balde, até que ele entregue aquilo que ele queria ouvir para a narrativa. O Alexandre de Moraes é a figura mitológica da mitologia grega, o Procustos, que era um bandido que tinha uma cama de ferro e levava os convidados para sua casa, e se o sujeito não coubesse certinho na cama, se passasse os pés, ele cortava os pés. Se não sobrasse espaço, ele esticava o sujeito até caber certinho na cama de Procusto. Então, Alexandre de Moraes é o nosso Procusto tupiniquim dos tempos modernos. Ele quer que o sujeito seja torturado até que encaixe na narrativa prévia que ele tem para condenar o golpe armado que não tinha arma e que não aconteceu. Né? E que dependia, pelo visto, de um táxi que não estava presente e de uma cabeleireira com um batom atômico. Né? Virou várzea, virou piada de mau gosto. Essa é a verdade que o Brasil se meteu hoje. Agora, veja, e no detalhe do vídeo que a gente mostrou ali também, o Mauro Cid fala o seguinte, que as Forças Armadas podiam fazer alguma coisa. Essa era a esperança do Jair Bolsonaro. Fazer alguma coisa significa golpe? Só se o Alexandre de Moraes quiser. Que o artigo 142 da Constituição estava sendo discutido por todos, inclusive por juristas renomados como Ives Gandra Martins, todo mundo sabia. Então, quem disse que era um golpe que estava sendo discutido? Não foi o Mauro Cid que disse, mas foi o que interpretou Alexandre de Moraes. Para fechar, o advogado Emerson Grigoletti postou ainda há pouco o artigo 4º da Lei Federal 12.850, que estabelece o seguinte: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para formalização do acordo de colaboração. Essa negociação ocorrerá entre o delegado de polícia investigado e o defensor. Mais à frente, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Eu espero que Alexandre de Moraes pegue a pena máxima nesse caso. Está na hora de prender esse homem. Essa denúncia apresentada pelo Alexandre de Moraes com a sua Gestapo na Polícia Federal e depois ainda aumentada, ampliada pela PGR, talvez foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o nosso país. E eu vou te explicar por quê. Nós estamos há algum tempo numa disputa de narrativas. De um lado, as pessoas que querem viver numa democracia e prezam pela liberdade de expressão, denunciando para o mundo que o Brasil já não é mais uma democracia e não tem mais liberdade de expressão, justamente por causa dessa justiça que foi completamente aparelhada e se transformou num instrumento de repressão. Do outro lado, nós temos aquelas pessoas da esquerda, da ideologia progressista, que querem defender esse sistema de repressão justamente porque eles sabem que somente assim, calando as pessoas e perseguindo as pessoas que pensam de forma contrária, eles poderão se manter no poder. E aí está essa batalha, essa disputa, né, para quem está certo, mas o mundo está prestando atenção no Brasil. Esta denúncia, ela veio como uma bigorna do ponto de vista de mostrar de forma inquestionável que o Brasil nós não temos mais justiça imparcial, que as instituições foram sequestradas por uma organização criminosa e que qualquer pessoa que tente se erguer e verbalizar contra ela
é perseguido e preso. Como vocês sabem, a peça fundamental, a coluna vertebral de toda essa denúncia é o Mauro Cid. Mauro Cid, que durante um momento soltou um áudio falando que eles já têm toda a peça pronta. Eu até gravei um vídeo sobre isso ontem. Se você não se lembra, eu vou mostrar só um trecho dele. Não vou mostrar tudo não, ó. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. E ele faz um vídeo de mais ou menos 1 minuto falando exatamente que ele está sendo coagido, que eles só vão aceitar se ele falar o que eles querem ouvir. Bom, dito isso, temos a continuação. Saiu uma matéria agora, está saindo em várias fontes da imprensa, algo que é estarrecedor. Durante a audiência na qual Moraes ameaçou prender Cid, o ministro falou em efeitos contra a família do militar. Então, Mauro Cid mudou a versão várias vezes, dadas suas delações, e uma dessas mudanças acontece quando Alexandre de Moraes ameaça a família do Mauro Cid. A família. Cid mudou a versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. E aqui tem Moraes ameaçando a família do Mauro Cid. Bom, preste atenção, são 11 denúncias, 11 delações, né? Que nem é delação, ele mesmo fala que não é delação, onde ele é preso várias vezes por coisas que não tem nada a ver com a investigação, cartão de vacina e outras coisas, ameaça para a família dele. Depois, no momento em que ele está em casa, ele solta um áudio falando que estava sendo coagido. Ele é a coluna vertebral da denúncia, tá? E depois que a denúncia chega no PGR, o que o PGR faz? Gonê não ficou satisfeito com as conclusões da PF sobre Bolsonaro e fez o quê? Ele reforça, né? Ele aumenta, ele coloca coisas da denúncia que nem sequer foi colocado pela Polícia Federal. Então ele joga ali um anabolizante numa denúncia, colocando, por exemplo, o 8 de janeiro, que nem estava incluído na denúncia da Polícia Federal. Isto representa violações sérias contra os direitos humanos, tortura, coação, intimidação, ameaça de prender familiar. Isso é algo que você só vê em ditaduras no seu nível mais alto. Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba, apenas em ditaduras desse nível que você tem um sistema persecutório dessa maneira. É por isso que nós já estamos elaborando uma denúncia, um relato, mostrando todas as violações dos direitos humanos nesse processo, nessa alegação da PGR, na forma como Alexandre de Moraes se portou, na tortura psicológica que o Mauro Cid sofreu, e estamos enviando para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando, eles estão, nesse momento, elaborando um relatório mostrando que o Brasil já não tem liberdade de expressão, que o sistema judiciário brasileiro foi completamente aparelhado. Nós vamos colocar mais esse bloco na construção dessa realidade, de que no Brasil não só isso, pessoas são torturadas para denunciar que um sistema quer prender. Então esse relatório vai ser enviado para a Comissão de Direitos Humanos hoje, ainda hoje, e com certeza será levado em consideração na elaboração do relatório que virá dentro de alguns meses, que vai ser, isso eu garanto, um relatório que vai destruir a credibilidade, se há que é alguma, a credibilidade da Suprema Corte Brasileira, da Procuradoria-Geral da República para o mundo inteiro. E aí, que essas pessoas que desrespeitam a nossa Constituição, direitos fundamentais, paguem por isso. Pode ter certeza que a justiça será feita. A gente vai aguentar essas pessoas por mais alguns meses, mas a justiça virá e vai vir com uma marreta muito forte. Então, assim, essa denúncia, ela foi muito boa do ponto de vista de que agora não sobra mais dúvida, nós temos as provas, nós temos evidências para mostrar o que virou o sistema acusatório brasileiro, como as instituições foram sequestradas por uma organização criminosa para prender, perseguir e calar aqueles que querem resgatar a democracia no Brasil. Podem contar comigo, o relatório até o final do dia, no mais tardar amanhã de manhã, estará sendo enviado para o Pedro Vaca e toda a equipe da relatoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.